Salve, salve gente, tudo tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte, nesse vídeo eu quero te mostrar como vocês podem utilizar a curva de tons para poder editar as suas fotos. Eu vou editar uma foto aqui somente utilizando a curva de tons. E aí você vai pegando algumas dicas durante esse vídeo de como funciona essa ferramenta. E sinceramente, a curva de tons é uma das ferramentas mais poderosas do Lightroom. Realmente é uma ferramenta muito boa, porque com ela você consegue trabalhar tanto luminosidade, contraste, até as cores da sua foto. Então realmente é uma ferramenta muito completa e muito poderosa mesmo. Então se você gosta de editar suas fotos, é muito importante que vocês entendam como funciona a curva de tons. E nesse vídeo eu quero te mostrar isso. Eu vou editar uma foto somente utilizando a curva de tons. Se você gostou dessa ideia, já deixa o seu like aí, deixa um comentário também, porque assim você fortalece muito esse vídeo, fortalece muito o canal a continuar crescendo. Se não é inscrito, já se inscreva aí no canal, porque toda semana tem conteúdo novo aqui, com muita edição no Lightroom, muita edição no computador, no celular, sobre fotografia. Então se esse assunto te interessa, já se inscreve aí para não perder. Não deixe também de conferir os links que eu estarei deixando na descrição. Lá tem os links também das minhas redes sociais, caso você se interesse em conhecer mais meu trabalho. Agora bora logo passar para a tela do computador e vocês vão ver aí como utilizar a curva de tons na edição das suas fotos. Demorou? Então aqui eu já escolhi uma foto que eu achei bem interessante para demonstrar aqui esse efeito. E eu já vou fechar aqui as outras abas porque nesse vídeo eu só vou utilizar a curva de tons para editar essa foto. Vou fechar aqui até o básico, eu já vou fechar. E aqui nós temos nossa curva de tons. A curva de tons é uma linha que fica na diagonal e ela representa a sua imagem por completo. Ela representa a luz da sua imagem, cada pixel da sua imagem é representada por essa linha que vocês estão vendo aqui agora. E é o seguinte, aqui você pode ver que tem vários canais, certo? Aqui tem o curva paramétrica, aqui tem o canal RGB normal e aqui tem o RGB de forma separada, que é o vermelho, o verde e o azul. Nesse canal aqui padrão, né, o canal normal, RGB, você tem esses três canais aqui juntos, ou seja, quando você coloca o vermelho, o verde e o azul em um único canal, isso significa que você tem a luz na sua foto, porque o RGB são cores de luz. Então quando você junta eles, você tem a luz mesmo da sua foto. Então o que eu posso clarear, eu posso escurecer, enfim. Aqui nessa curva, você tem dois pontos que já vêm aqui nela. Um ponto aqui embaixo, no lado esquerdo inferior, e aqui você tem as sombras, os pretos da sua imagem. Ou seja, se eu subir essa curva aqui, eu vou deixar tudo que é preto mais branco, e se eu deixar ela aqui em cima, fica tudo branco. Já no ponto superior direito, eu tenho os brancos da minha imagem. Aqui eu tenho tudo que é claro mesmo na minha foto. Ou seja, se eu abaixar ele, eu vou deixando tudo preto. E no meio dessa curva aqui, eu tenho os médios tons, que é tudo que está entre o preto e o branco. Então aqui eu tenho os tons de pele, eu tenho as roupas, eu tenho a folhagem aqui, tudo que é meio tom eu tenho aqui no meio da minha curva, certo? E durante aqui o decorrer da curva eu tenho uma escala de cinza que representa aí a luminosidade da minha foto. Mas o que vocês precisam entender de fato é que essa linha representa a iluminação, representa toda a sua imagem, beleza? E isso serve para todos os canais. Essa linha também representa a sua imagem, essa aqui também. A diferença é que nos canais separados a representação é apenas do canal azul, ou seja, do pixel azul, ou do pixel verde, ou do pixel vermelho. E olha que interessante, aqui no curva paramétrica, por exemplo, se você faz uma curva em S aqui, no RGB normal, e você aplica mais contraste, certo? Aqui no curva paramétrica você consegue também mexer aqui por slider, você consegue modificar mais coisas na sua imagem. Aqui eu vou estragar um pouquinho minha foto, mas tudo bem. Você consegue modificar mais coisas na sua imagem e quando você volta para o RGB normal, você não modificou nada nele. Então você é como se tivesse duas curvas aí à sua disposição. Aqui eu vou redefinir tudo que eu fiz aqui nas curvas, certo? E é o seguinte, sabendo disso, como que a gente vai trabalhar aqui agora para editar essa foto? Primeira coisa que eu quero é um pouco de contraste na minha foto. Então eu vou criar uma curva em S. Isso significa que eu vou criar um ponto aqui nas sombras, criei esse ponto, vou criar um ponto aqui nos médios tons e vou criar um ponto aqui nas altas luzes. Esse ponto das sombras eu estou controlando tudo que é mais escuro na minha foto. Eu vou abaixar ele para deixar ele um pouquinho mais escuro.
Os médios tons, eu vou clarear ele um pouquinho, ou seja, eu vou arrastar ele para cima. Se eu arrasto para baixo, eu escureço. Se eu arrasto para cima, eu clareio. E aqui os brancos eu também vou arrastar para cima. Dessa forma eu deixo tudo que é claro um pouco mais claro e tudo que já era escuro eu deixo mais escuro. Assim eu crio contraste na minha imagem. Esse aqui é o antes e esse aqui é o depois. Somente com a curva em S eu já consigo mudar bastante a minha foto. E esse nome de curva em S vem porque a curva fica em formato aqui de S, por isso que a gente fala curva em S. Outra coisa que eu acho muito legal é deixar a foto com um efeito um pouco mais desbotado. Como que eu faço isso? Eu pego esse primeiro ponto aqui que representa os meus pretos e deixo ele um pouco para cima. Se eu subir muito, eu posso acabar estragando minha foto. Mas se eu subir só um pouco, eu deixo tudo que é preto um pouco mais desbotado e dá esse efeito de fade bem interessante mesmo na foto. Eu particularmente gosto muito. E eu posso fazer esse mesmo efeito nos brancos da minha imagem. Então vou abaixar aqui um pouco. Dessa forma eu deixo toda a minha imagem um pouco mais soft, um pouco mais fade mesmo, que é bem interessante aí esse efeito nas fotos. Fica bem legal mesmo. Agora eu vou colorizar a minha foto. Então vamos nos canais separados, no vermelho, no verde e no azul. Aqui no vermelho, como você pode ver, a parte de cima está vermelha e a parte de baixo está ciano. Por quê? Porque cada canal separado aqui, você consegue trabalhar tanto na cor principal quanto na cor oposta. Ou seja, se o canal é vermelho, a cor oposta do vermelho é o ciano. Então se eu crio um ponto aqui nesse canal e arrasto para cima, eu estou acrescentando vermelho, certo? Se eu arrasto para baixo, eu acrescento a cor oposta, ou seja, o ciano. Assim como a cor oposta do verde é magenta e a cor oposta do azul é o amarelo. Dessa forma, eu sei se eu quero colocar vermelho, se eu quero colocar ciano, se eu quero colocar azul, se eu quero colocar amarelo. E a curva aqui, a linha, continua funcionando da mesma forma. Então, eu quero deixar as minhas sombras mais frias e as altas luzes da minha imagem mais quentes. Dessa forma eu consigo criar uma tridimensionalidade maior aí na minha foto também, quando eu deixo as sombras mais frias e os realces mais quentes. Então o que eu vou fazer aqui, já que eu quero deixar as sombras mais frias, eu sei que o ciano é o oposto do vermelho, então vou vir aqui no vermelho, eu vou criar um ponto nas sombras da minha imagem e vou abaixar. Dessa forma eu começo a deixar mais frio as minhas sombras, a acrescentar ciano na minha sombra. E você pode ver aqui que minha imagem ficou toda ciano. Por quê? Porque toda curva abaixou junto com o ponto que eu criei. Então o que eu preciso fazer é criar um ponto aqui e subir ele de volta para deixar ele nivelado com a linha. Aqui eu acabei acrescentando um pouco de vermelho nas altas luzes, então é só eu vir aqui criar um ponto nas altas luzes e abaixar para ir nivelando. Aqui eu vou regular um pouquinho, que ficou muito ciano. Aqui eu vou abaixar um pouco mais e de foto para foto aí vocês vão vendo como que fica mais interessante. Aqui para mim já ficou legal. Agora, no verde eu não preciso mexer porque eu não quero trabalhar com verde na minha foto, mas aqui no azul sim, porque o azul, eu quero o azul nas minhas sombras e o amarelo nas minhas altas luzes. Então eu vou criar aqui um ponto nas sombras, eu vou arrastar ele para cima, eu posso até pegar esse primeiro ponto aqui e puxar ele para cima também, que eu começo a acrescentar azul na foto. E aqui para mim já começa a ficar mais interessante. Aqui eu quero um pouco de amarelo nas minhas altas luzes, então eu vou abaixar um ponto aqui no amarelo. Vou abaixar aqui nos médios tons também. E o que eu achei aqui é que minha foto ficou um pouco verde. E eu vou vir então no canal verde, que eu falei que eu não ia utilizar, mas como minha foto acabou ficando um pouco verde, eu posso vir no canal verde e diminuir um pouco o verde desse canal, assim eu deixo a foto um pouco mais magenta. Então vou vir aqui, vou criar um ponto nas sombras e vou abaixar, entregando um pouco mais de magenta na minha foto. Na pele ficou muito forte, então eu não quero isso, eu vou criar um ponto aqui nos médios tons e vou subir um pouco, para tirar esse magenta. Quando eu subo, eu não só acrescento o verde, eu tiro o magenta. Então, se tem alguma área da minha foto que está muito magenta, eu posso simplesmente acrescentar mais os verdes. Aqui eu achei que o azul ficou muito forte, eu vou abaixar um pouco aqui o azul das sombras. E aqui, para mim, já ficou bem interessante. Vou voltar aqui na curva em S, vou tirar um pouco aqui das sombras, vou deixar elas um pouco mais claras, tirar um pouco desse contraste. Aumentar um pouco aqui as minhas sombras.
aumentar um pouco os médios tons. E aqui para mim já ficou bem interessante. Então olha só o antes e o depois somente com a curva de tons. Esse aqui é o antes e esse aqui é o depois. Somente com a curva você consegue esse resultado. Por isso que é muito importante vocês dominarem a curva de tons, porque com a curva de tons você consegue trabalhar em toda a sua imagem, tanto na cor quanto na iluminação, então isso é realmente muito importante. Deixe aí nos comentários se você curtiu esse vídeo, se você gostou, deixe o seu like também, porque isso fortalece muito o canal. Se inscreva para não perder nenhum conteúdo novo que eu postar aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.